Enquanto o Brasil avança no ranking de países com mais casos de coronavírus e já ocupa o terceiro lugar na lista, Pernambuco consegue aumentar os índices de isolamento social na primeira semana de medidas mais severas para restringir a circulação de pessoas durante a quarentena. Entre os destaques da semana no Diário também estão a morte do responsável por uma ONG de assistência a animais envolvido em denúncias de maus tratos e assédio sexual e a investigação sobre o suposto vazamento de uma operação da Polícia Federal para o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O jornal iniciou a semana mostrando que no primeiro dia da quarentena com restrições mais severas em 5 cidades da região metropolitana do Recife, Pernambuco registrou um índice de isolamento social de 53,8%. Nos municípios incluídos no decreto, esse percentual chegou a 60%, um número expressivamente maior do que os 48% registrados no sábado anterior. Por conta da limitação da circulação de pessoas e de carros, o estado atingiu o maior índice de reclusão do Brasil. Segundo a empresa que faz o monitoramento dos números, o isolamento em Pernambuco ficou acima do Ceará, do Amapá e do Pará, os únicos estados brasileiros a superar os 50% de distanciamento social. Outra notícia de destaque do dia foi o anúncio da investigação do suposto vazamento para o senador Flávio Bolsonaro de uma operação da Polícia Federal. A denúncia de que a informação teria sido repassada de forma ilegal ao filho do presidente Jair Bolsonaro foi feita pelo empresário Paulo Marinho, que rompeu com a família do senador logo após as eleições. Ele afirma que ouviu do próprio Flávio, um dos implicados na investigação, o relato de que um delegado federal o avisou sobre a realização da Operação Furna da Onça, responsável por investigar um esquema de rachadinha de salários no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Um dos investigados no inquérito que apura o crime é o ex-policial e amigo da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Na terça, mostramos que o rápido avanço de casos de coronavírus confirmados no Brasil fez o país saltar no ranking de notificações e já ocupar o terceiro lugar no mundo em número de doentes, só ficando atrás da Rússia e dos Estados Unidos. Com relação ao número de mortes em território brasileiro, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará lideram a lista. Também noticiamos que o governador Paulo Câmara foi diagnosticado com a Covid-19. Em um vídeo postado nas redes sociais, ele contou ter apresentado sintomas gripais e foi orientado a fazer o exame. Como está com a forma leve da doença, o governador segue em isolamento domiciliar. Outro destaque foi a notícia de que o empresário Jaime Medeiros, responsável pela ONG de assistência a animais abandonados PET-PE, foi encontrado morto dentro de casa, no mesmo local onde funcionava o abrigo de cães, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Desde o fim de semana, Jaime estava sendo acusado de vários crimes a partir de denúncias postadas em um perfil no Instagram. Pelo menos 30 mulheres enviaram relatos que indicavam o envolvimento do empresário com pedofilia, desvio de dinheiro, assédio sexual e maus tratos a animais. Na quarta, trouxemos a informação de que o Brasil ultrapassou a marca simbólica de mais de 1.000 mortes provocadas pelo coronavírus registradas em um só dia. Até então, o recorde era de 881 óbitos notificados em 24 horas. Com o aumento de casos letais, a Covid-19 passou a ser a maior causa de mortalidade hoje no Brasil, superando o conjunto de todas as doenças cardiovasculares, como infartos e AVCs, as mortes diárias por câncer e as provocadas por causas externas, como acidentes e violência. Também trouxemos matéria mostrando que o crescimento exponencial de casos e de mortes pelo novo coronavírus no Brasil fez o presidente norte-americano Donald Trump retomar a proposta de cancelamento dos voos partindo do país com destino aos Estados Unidos. Em uma semana, o Brasil superou a Itália, a Espanha e o Reino Unido em registros de contágios da Covid-19. Mostramos também que o governo de Pernambuco recebeu 35 novos respiradores comprados à empresa Intermed. Os equipamentos fazem parte de um lote de 100 aparelhos adquiridos no mês de março. Os primeiros 35 haviam sido entregues graças a uma decisão da Justiça que determinou a busca e apreensão na empresa, com sede em São Paulo, que não fez a entrega do material na data correta. Já os ventiladores que chegaram nesta terça-feira foram recebidos dentro do prazo. Os aparelhos vão equipar hospitais do Recife e de 4 cidades do interior: Vitória de Santo Antão, Goiânia, Garanhuns e Serra Talhada.
Na quinta, o Diário deu destaque ao adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que seria realizado em novembro deste ano. A decisão foi comemorada por alunos e professores pernambucanos, que temiam o impacto da pandemia nos resultados dos estudantes na principal prova de acesso ao ensino superior do país. Em respeito aos muitos pedidos feitos por instituições de ensino, uma nova data será escolhida entre 30 e 60 dias após a que estava prevista no edital. As inscrições também foram ampliadas e poderão ser feitas até o dia 22 de maio. O jornal também mostrou que o Ministério da Saúde autorizou a possibilidade de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves do novo coronavírus. O próprio texto, porém, reconhece que não há evidências suficientes de eficácia e o termo de consentimento, que deve ser assinado de forma obrigatória pelo paciente, cita o risco de agravamento da condição clínica. Ao comentar a mudança no protocolo, o presidente Bolsonaro admitiu que não há respaldo na ciência para a indicação do medicamento. Trouxemos também a história curiosa de Barroada, um famoso vendedor de cachorro-quente que trabalha há 45 anos na calçada do Colégio Salesiano. Depois de uma campanha para ajudá-lo, já que ele ficou sem renda durante a pandemia, Barroada disse que o valor arrecadado já é suficiente para vencer a batalha. Agradeceu e pediu para que as doações fossem suspensas. Nesta sexta, as notícias foram dominadas pela subida de temperatura na crise política deflagrada pelas denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Um vídeo apresentado por Moro como prova no inquérito que apura a suposta tentativa de interferência de Bolsonaro em investigações envolvendo familiares e aliados feitas pela Polícia Federal foi divulgado no fim da tarde por ordem do ministro do STF, Celso de Mello. Na gravação da reunião com ministros, Bolsonaro reclama por não ter conseguido trocar integrantes do que ele chama de segurança na ponta da linha e diz que, se não puder fazer a mudança, vai trocar o chefe deles ou até o ministro. Na mesma reunião, a ministra Damares pede a prisão de prefeitos e governadores que defendem medidas de isolamento social durante a pandemia. Também como consequência das denúncias de Moro, Celso de Mello enviou para a Procuradoria-Geral da República 3 notícias-crime sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal e solicitou a busca e apreensão do celular dele e do filho, Carlos Bolsonaro, para perícia. Em resposta, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, disse que uma eventual apreensão do celular do presidente poderia ter consequências imprevisíveis.